A noite na casa nova de André era sempre silenciosa. Um silêncio que pesava, diferente daquele que Marina conhecia em sua antiga casinha, onde o tic-tac do relógio e o zumbido da geladeira eram como uma canção de ninar. Aqui, o silêncio era frio, quebrado apenas pelo som abafado do ar-condicionado central. As paredes brancas, decoradas com quadros abstratos que não diziam nada, pareciam encolher a pequena figura de Marina. Sentada na beira da cama em seu quarto de hóspedes, ela olhava para as próprias mãos, calejadas e marcadas por décadas de trabalho duro, e sentia-se uma peça antiga em um museu moderno e estéril. O cheiro não era de bolo de fubá ou de roupa limpa secando no varal, mas de um produto de limpeza com aroma de pinho, um cheiro impessoal que a fazia se sentir ainda mais deslocada, uma visitante em um lugar que deveria ser seu lar. A sede a despertou no meio da madrugada, uma secura na garganta que a obrigou a sair do quarto. Descalça, sentindo o piso de porcelanato gelado sob os pés, ela caminhou pelo corredor escuro em direção à cozinha. Foi então que ouviu as vozes, baixas e conspiratórias, vindas da sala de estar. Eram André e Flávia. Marina parou, o coração batendo um pouco mais rápido, não por medo, mas por um instinto antigo de mãe que reconhece a tensão na voz do filho. Ela não queria bisbilhotar. Seu único desejo era um copo de água, mas as palavras de Flávia flutuaram pelo ar, claras e cortantes, um sussurro sedoso que carregava um fio de aço. Ela falava sobre cuidado, sobre amor, sobre o que seria o melhor para todos. E Marina sentiu um frio na espinha que nada tinha a ver com a temperatura do chão. É a maior prova de amor que podemos dar a ela, de André, dizia Flávia, sua voz calma e perversamente racional. Uma clínica de repouso de luxo, onde ela terá cuidados especializados 24 horas por dia. Pense nisso, ela não precisará se preocupar com nada, será melhor para a saúde dela e nós teremos paz de espírito, sabendo que está sendo bem cuidada. Marina prendeu a respiração, esperando a resposta do filho, o menino para quem ela havia lavado e passado roupas por 30 anos para que ele pudesse se tornar médico. Houve um longo silêncio, um vácuo pesado que pareceu durar uma eternidade. Então, a voz de André baixa, exausta, um murmúrio de rendição. Acho que você tem razão. Cada palavra foi como uma facada, lenta e precisa, no coração de Marina. Naquele instante, o mundo de Marina desabou em silêncio. Não houve grito, não houve lágrima, apenas a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. Ela se virou lentamente, cada movimento, um esforço monumental, e voltou para o quarto sem fazer barulho. A sede havia desaparecido, substituída por um gosto amargo de abandono. Ela se sentou novamente na cama, o corpo encolhido, e olhou mais uma vez para suas mãos, as mesmas mãos que o haviam embalado, alimentado e guiado. Agora pareciam inúteis, rejeitadas. É difícil contar isso sem sentir um aperto no peito. Histórias como a de Marina merecem ser compartilhadas, e cada vez que você se inscreve para acompanhar, você nos ajuda a garantir que vozes como a dela não sejam silenciadas pelo esquecimento. Os dias que se seguiram àquela noite foram um exercício de silêncio e de simulação. Marina se movia pela casa como uma sombra, uma presença educada que não ousava ocupar espaço. O café da manhã era servido com sorrisos ensaiados de Flávia e um olhar fugidio de André, que parecia incapaz de encarar a mãe por mais de 2 segundos. Ele perguntava se ela havia dormido bem, e ela respondia que sim, um monossílabo que carregava o peso de uma mentira mútua. A casa, que já era fria, tornou-se um mausoléu de sentimentos não ditos. Marina sentia a tensão no ar, uma eletricidade que precedia a tempestade, e se recolhia ao seu quarto, um santuário de solidão onde podia finalmente deixar a máscara de tranquilidade cair.
sentindo o peso esmagador de ser um fardo, uma peça de mobília antiga esperando para ser descartada. Ela passava horas olhando pela janela, não para a paisagem impecável do condomínio, mas para um passado que parecia mais vivo do que nunca. Lembrava-se do cheiro de anilina e sabão em pó que impregnava sua antiga casa, um aroma que se agarrava em suas roupas e em sua pele. Recordava o vapor que subia dos tanques de lavar roupa, embaçando os vidros da pequena lavanderia nos fundos do quintal, onde passava 12, 14 horas por dia. Suas mãos, hoje vistas como inúteis, eram a ferramenta que havia construído o futuro de André. Cada calo, cada unha quebrada, cada pele ressecada pelo cloro era uma parcela paga na faculdade de medicina. Ela se lembrava de adormecer com as costas doendo, mas com o coração em paz, sonhando com o dia em que seu menino, de jaleco branco, seria o orgulho da cidade. Esse orgulho era agora uma brasa quase apagada. As fotos amareladas nas paredes de sua antiga casa contavam uma história de sacrifício e amor incondicional. Havia uma de André, aos 7 anos, segurando um diploma de um concurso de leitura, o rosto radiante de felicidade. Outra dele na formatura do ensino médio, o braço em volta dos ombros dela, ambos sorrindo para um futuro que parecia brilhante e unido. Ela havia vendido a casinha, o único bem que possuía, para ajudar a pagar os últimos custos da faculdade e a entrada do apartamento dele. Fez isso sem hesitar, pois acreditava que seu lugar era ao lado dele, sempre. Agora, naquela casa moderna e sem alma, ela entendia que a história que ela guardava com tanto carinho não se encaixava na narrativa de sucesso que seu filho e sua nora queriam projetar para o mundo. A conversa que ela tanto temia finalmente aconteceu numa tarde de domingo. Flávia a chamou para a sala com uma doçura calculada, servindo-lhe uma xícara de chá que Marina mal conseguiu segurar, as mãos tremendo levemente. André sentou-se ao lado da esposa, o corpo rígido, o olhar fixo em um ponto qualquer da parede. Foi Flávia quem falou, sua voz um veludo que escondia a lâmina. Ela discorreu sobre a importância do cuidado especializado, sobre como Marina merecia o melhor, um lugar com enfermeiras, atividades e segurança. Um presente, ela disse, uma forma de retribuir todo o amor. Marina ouviu tudo sem derramar uma lágrima. Quando Flávia terminou, ela olhou para André, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Ele apenas murmurou, é para o seu bem, mãe. E com uma dignidade que os desarmou, Marina apenas assentiu. É difícil descrever a dor de um coração que se parte em silêncio, sem fazer alarde. Uma vida inteira de dedicação sendo embalada como um objeto frágil, mas indesejado, e despachada para um lugar onde não atrapalharia mais. Nós contamos essas histórias porque elas precisam ser ouvidas. E a sua inscrição no canal é o que nos dá força para que nenhuma jornada de sacrifício como a de Marina seja esquecida. Ela não protestou, não argumentou, apenas aceitou seu destino, pois a última coisa que queria era ser a causa da infelicidade de seu filho. No dia da mudança, arrumou uma pequena mala com algumas peças de roupa, um livro de orações e a foto de formatura de André. A mesma foto que antes era seu maior troféu, agora parecia uma cruel ironia do destino. A chegada à clínica de repouso foi como entrar em um mundo em tons de cinza. O cheiro de desinfetante e comida de hospital pairava no ar, um contraste brutal com o aroma de bolo de fubá de sua antiga cozinha. As paredes eram de um bege monótono e os corredores longos e silenciosos eram povoados por figuras encurvadas, olhares perdidos no vazio. André a acompanhou até o quarto, um cômodo pequeno e impessoal, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para um jardim bem cuidado, mas sem vida. Ele a abraçou de forma desajeitada, um gesto rápido e culpado, antes de sair com a promessa de que a visitaria sempre. Quando a porta se fechou, Marina sentou-se na cama e,
pela primeira vez em dias, permitiu que as lágrimas rolassem silenciosamente por seu rosto enrugado. Os primeiros dias foram um mergulho na solidão. Marina se sentia invisível, mais uma idosa entre tantas outras, cada uma carregando sua própria história de abandono. Ela observava os outros residentes durante as refeições no refeitório barulhento. Havia um senhor de olhar triste e barba por fazer, que mal tocava na comida, empurrando o purê de batatas de um lado para o outro do prato. Havia uma senhora de cabelos brancos e finos, que passava horas na sala de convivência, olhando para a porta, como se esperasse uma visita que nunca chegava. Marina via neles o reflexo de sua própria dor, um espelho de futuros esquecidos e promessas quebradas. Aquele lugar não era uma casa de repouso, era uma sala de espera para o fim. Ela passava a maior parte do tempo em seu quarto, sentindo-se um fantasma. As visitas de André eram esporádicas e rápidas. Ele trazia flores que murchavam em 2 dias e conversava sobre o trabalho, evitando assuntos pessoais. Flávia o acompanhava algumas vezes, tirando fotos sorridentes ao lado de Marina e postando nas redes sociais com legendas como "Cuidando do nosso maior tesouro". A hipocrisia era tão palpável que chegava a sufocar. Marina sorria para as fotos, desempenhando o papel que lhe fora designado, o de uma mãe grata e bem cuidada. Mas por dentro, seu espírito se encolhia, corroído pela certeza de que havia se tornado apenas um acessório na vida perfeita que eles construíam para os outros verem. A mudança começou de forma sutil, quase imperceptível. Em uma tarde, durante o lanche, ela viu o mesmo senhor de olhar triste recusar a sopa que uma enfermeira tentava lhe oferecer com paciência. O gesto dele, a forma como virou o rosto com uma resignação infantil, despertou algo em Marina. Despertou a mãe, a cuidadora, a mulher que passou a vida inteira alimentando, zelando, amparando. Ela não podia simplesmente assistir aquele homem se definhar, sua própria dor. Por um instante, pareceu menor diante da dor visível do outro. Naquele momento, uma faísca de seu antigo propósito se reacendeu. Ela não podia mudar o passado, não podia forçar seu filho a amá-la como antes, mas talvez, apenas talvez, ela ainda pudesse fazer alguma diferença ali. A força que habita em uma pessoa que dedicou a vida a cuidar dos outros não desaparece com a ingratidão. Ela apenas adormece, esperando um motivo para despertar. Se você acredita no poder da resiliência e na capacidade humana de encontrar luz na escuridão, se inscreva para continuar acompanhando esta história e nos ajudar a compartilhar mais jornadas de superação. Na manhã seguinte, Marina não ficou no quarto. Ela se levantou, arrumou seu coque com a firmeza de sempre e caminhou até o refeitório com uma nova determinação. Ela se sentou à mesa do senhor que não comia, não com uma bandeja de comida, mas com um sorriso gentil e uma pergunta simples sobre o tempo. Ela não insistiu para que ele comesse. Em vez disso, começou a contar histórias de sua infância no sítio, sobre o cheiro da terra molhada e o gosto da goiaba tirada do pé. No início, ele não reagiu, mas ela persistiu, dia após dia. Sua voz calma e sua presença constante começaram a quebrar a concha de apatia que o envolvia. Um dia, ele lhe contou seu nome, Joaquim. No outro, deu uma pequena colherada na sopa. Marina também começou a se aproximar da senhora solitária, oferecendo-se para fazer tranças em seus cabelos finos, um gesto de carinho que a fez chorar de gratidão. Aos poucos, as mãos de Marina, aquelas mãos calejadas e rejeitadas, voltaram a ter uma função. Elas não lavavam mais roupas, mas afagavam ombros, seguravam outras mãos e ofereciam o consolo que ela mesma tanto precisava. Marina estava, sem perceber, recriando um lar no lugar mais improvável.
Ela organizava rodas de conversa no jardim, contava histórias para quem quisesse ouvir e até ajudava as enfermeiras com os pacientes mais difíceis, usando sua paciência e intuição de mãe. O ambiente cinzento do asilo começou a ganhar cores. Risadas antes raras se tornaram mais frequentes nos corredores. Ela não estava buscando reconhecimento ou tentando provar algo para alguém. Estava apenas sendo quem sempre foi, uma cuidadora. E ao cuidar dos outros, ela estava lentamente curando a si mesma, encontrando uma nova família nos rostos marcados pelo tempo e pelo esquecimento, construindo uma nova dignidade, não a partir do que havia perdido, mas do que ainda podia oferecer. O convite chegou em um envelope timbrado da prefeitura, endereçado a André e Flávia como convidados de honra para a cerimônia anual de homenagem aos cidadãos inspiradores da cidade. Flávia exultou. Certa de que o reconhecimento era para André, o jovem médico promissor que elevava o nome da comunidade. Na noite do evento, ela vestiu seu melhor vestido, enquanto André ajustava a gravata com um nervosismo que não compreendia. Eles buscaram Marina no asilo, que vestia um simples vestido floral, seu coque impecável como sempre. Ela não entendia o motivo de sua presença, mas acompanhou-os em silêncio. Sentados na primeira fila do salão comunitário lotado, André e Flávia emanavam um ar de importância, enquanto Marina, com sua calma habitual, apenas observava os rostos conhecidos da cidade, sentindo-se uma peça fora do tabuleiro, uma espectadora de uma vida que já não era sua. A cerimônia começou com discursos protocolares, até que o prefeito se aproximou do microfone para anunciar a grande homenageada da noite. Este ano, disse ele com a voz embargada, queremos honrar alguém que nos lembrou do verdadeiro significado de comunidade e cuidado. Uma mulher cuja força silenciosa transformou vidas. A nossa cidadã inspiradora é a senhora Marina Santos. Um silêncio chocado percorreu o salão por um segundo, logo substituído por uma onda calorosa de aplausos. O sorriso de Flávia congelou em seu rosto, uma máscara de incredulidade e fúria. André ficou pálido, o ar parecendo ter sido sugado de seus pulmões. Enquanto Marina era guiada ao palco, visivelmente confusa, um homem subiu para discursar em sua homenagem. Era o filho de Joaquim, o senhor que Marina ajudara a voltar a comer. O homem, com a voz trêmula de emoção, começou a falar sobre a solidão de seu pai, sobre os dias em que ele apenas esperava o tempo passar, esquecido em uma cama de asilo. Ele descreveu a chegada de Marina como a de um anjo que não trazia milagres, mas algo muito mais poderoso: presença. Ele contou como ela se sentava ao lado de seu pai, não para forçá-lo a comer, mas para compartilhar histórias, para lhe devolver a dignidade. Então, ele olhou para a plateia, seus olhos encontrando os de André por um instante, e proferiu as palavras que selariam o destino daquela noite. Esta mulher, com as mesmas mãos que um dia lavaram roupa para formar um filho doutor, hoje afaga a cabeça de pais que foram esquecidos pelos seus. A frase pairou no ar, não como uma acusação, mas como uma verdade irrefutável que ecoou na consciência de cada um. Para André, aquelas palavras não foram um sussurro, mas um trovão que estilhaçou a frágil estrutura de negação que ele havia construído. Cada olhar no salão parecia uma faca. Cada aplauso para sua mãe era um golpe em sua consciência. A imagem de suas mãos, as mãos que ele agora evitava segurar, surgiu em sua mente, mergulhadas em água e sabão, dobrando suas roupas, preparando sua comida, empurrando-o para frente. Um soluço incontrolável escapou de sua garganta. Ele não conseguia mais respirar. A culpa, a vergonha e um amor sufocado e redescoberto o engoliram por inteiro.
Ignorando o aperto de Flávia em seu braço, ele se levantou, cambaleante, e caminhou em direção ao palco, seus olhos fixos na pequena figura de sua mãe, que o observava com uma tristeza infinita, mas sem um pingo de julgamento. Ele pegou o microfone da mão do prefeito, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. O salão ficou em um silêncio absoluto. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto enquanto ele se virava para Marina. "Mãe, ele disse, a voz quebrada, o som amplificado ecoando sua dor por todo o ambiente. "Me perdoa, eu me perdi, eu esqueci de tudo o que importa." Ele se ajoelhou diante dela, na frente de toda a cidade, e abraçou suas pernas. "A sua casa é comigo, mãe. Por favor, volta para casa. Eu sou o seu lugar." Marina tocou seus cabelos, as lágrimas finalmente escorrendo por seu próprio rosto, não de dor, mas de um alívio que pensou que nunca mais sentiria. O abraço que se seguiu foi a redenção de André e a validação silenciosa de Marina, enquanto Flávia, sozinha na primeira fila, tornava-se invisível, consumida pela verdade que ela tentara tanto esconder. O regresso para casa foi imerso em um silêncio que, pela primeira vez, não era pesado nem opressor. Era um silêncio de entendimento, de peças se encaixando no lugar. Flávia não disse uma palavra, seu rosto uma máscara de fúria contida. E ao chegarem, ela apenas subiu, fez as malas e partiu sem um adeus, desaparecendo da vida deles como uma miragem que se desfaz ao sol. André não tentou impedi-la. Ele observou o carro dela se afastar e, ao fechar a porta, um peso que ele nem sabia que carregava pareceu se dissipar. Ele se virou para Marina, que estava parada no meio da sala, olhando para as paredes brancas como se as visse pela primeira vez. Ele se aproximou, pegou suas mãos calejadas e as beijou, um gesto de reverência que valeu mais do que qualquer pedido de desculpas. Naquela noite, a casa deixou de ser um showroom de luxo e começou timidamente a se tornar um lar. Nos meses seguintes, a transformação foi completa. Os quadros abstratos e sem alma foram substituídos pelas fotografias amareladas que Marina guardara com tanto carinho. O cheiro de produto de limpeza com aroma de pinho deu lugar ao perfume inconfundível de bolo de fubá assando no forno e de café fresco passado na hora. André, por sua vez, redescobriu o prazer de simplesmente sentar-se à mesa da cozinha e ouvir as histórias da mãe, histórias que ele ignorara por tanto tempo em sua busca cega por status. A casa, antes fria e impessoal, encheu-se de vida. Aos domingos, ela recebia a visita de Joaquim e de outros amigos que Marina fizera no asilo. E o som de risadas e conversas preenchia os cômodos que antes ecoavam solidão. André aprendeu que a verdadeira riqueza não estava na aparência de sucesso, mas na autenticidade dos laços que ele quase destruiu. Inspirado pela resiliência e pela compaixão de sua mãe, André sentiu que precisava fazer mais. Ele usou sua posição e seus contatos para criar a Fundação Mãos que Cuidam, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer apoio médico, jurídico e emocional a idosos em situação de vulnerabilidade na cidade. Ele não apenas financiou o projeto, mas se envolveu pessoalmente, visitando asilos, organizando eventos e, acima de tudo, ouvindo. Ele encontrou um novo propósito, uma felicidade que nenhum status social poderia lhe proporcionar. É por causa de jornadas de transformação, como a de André e Marina, que continuamos a compartilhar estas histórias. E cada inscrição no canal nos dá a força para mostrar que um coração arrependido pode, de fato, mudar o mundo ao seu redor. Sua redenção não foi um ato único, mas um compromisso diário com o legado de amor de sua mãe. Anos mais tarde, a cena na sala de estar era o retrato da felicidade reencontrada. Marina,
com os cabelos completamente brancos e os movimentos mais lentos, estava sentada em sua poltrona favorita, um sorriso sereno no rosto. Ao seu redor, a casa vibrava com a presença de seus amigos e de sua nova família. André, agora casado com uma enfermeira que conhecera em seu trabalho na fundação, aproximou-se dela com um pequeno embrulho nos braços. Ele colocou seu filho recém-nascido no colo da avó. As mãos de Marina, aquelas mesmas mãos que lavaram, passaram e construíram um futuro, agora seguravam com uma delicadeza infinita a mão minúscula de seu neto. O ciclo se completava, não como um fim, mas como a promessa de que o amor, quando verdadeiro e honrado, é a única herança que realmente importa, atravessando gerações e curando todas as feridas.